Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem, eu tive algumas sugestões para o tema desta virtude. Estamos neste ciclo sobre as virtudes, tão importante, estes hábitos bons, tão necessários na nossa vida de relação com os outros, na nossa vida pessoal também, na nossa vida de relação com Deus Nosso Senhor. Portanto, isto é sempre na perspectiva cristã, no olhar para Jesus Cristo, como eu antes tinha dito. E eu lembrei-me, embora tenha tido outras sugestões também, desta virtude, porque estamos agora no início do mês de junho, dia 4 de junho, e o mês de junho é um mês, assim chamado na Igreja, o mês do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus. O Coração de Jesus, festa que celebramos neste mês, é uma festa variável, no dia 19, uma solenidade, uma grande solenidade, é uma festa particularmente importante também para os sacerdotes. E Jesus, e nós temos que olhar sempre a Jesus como cristãos, porque Jesus, diz um documento do concílio importante que diz que Jesus é aquele que revela ao homem o próprio homem, que diz quem somos, que nos diz quem somos, como é que nós devemos ser, verdadeiramente ser. E ele é mestre, ou seja, ensina-nos a sermos bons. E disse de si mesmo, naquela frase que eu deixei neste aviso para as nossas sessões, dizia: "Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu hei de aliviar-vos." Vinde a mim. Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim. Nós, às vezes, quando queremos descansar, não vamos para Deus, vamos para outras coisas, distraindo-nos para outras distrações, para algumas evasões. Jesus diz: se querem aliviar, alívio junto a Jesus. E depois diz: tomai sobre vós o meu jugo, às vezes é difícil também, é cruz. E depois diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, diz Jesus. E porquê? Porque sou manso e humilde de coração. Uma virtude que é a virtude da mansidão, muitíssimo importante, também pensei nessa virtude, mas vamos falar da virtude da humildade. O que é humildade? Humildade é o humilde, a pessoa humilde, é aquele que reconhece que recebeu de Deus tudo aquilo que possui e até a própria capacidade de possuir coisas recebeu de Deus, e isso enche-o de uma grande alegria. São Paulo, na carta aos Coríntios, diz assim: o que é que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por te glorias, como se não o tivesses recebido. E a Bíblia diz, a Bíblia diz-nos que Moisés era, por exemplo, diz assim que Moisés era um homem muito humilde, mais que todos os homens que há sobre a terra. E isso não significa que ele fosse uma pessoa pequenina, sem importância, pelo contrário, Moisés foi um grande líder de Israel, no Egito, conduziu o povo de Israel até à terra prometida, e ao mesmo tempo era um homem muito humilde, e nós também vemos isto em Nosso Senhor, em Jesus Cristo. E a humildade de Jesus está patente, está presente em tantos aspectos da sua vida. Bem, desde o nascimento de Jesus sendo rei, sendo Deus, onde é que Jesus foi nascer? Jesus escolheu para o lugar do seu nascimento um presépio, uma gruta de Belém. Depois viveu na pobreza, numa simplicidade de vida, e torna-se especialmente patente a humildade de Jesus na paixão, quando é atado, insultado, maltratado, tiram-lhe, desnudam-no, maltratado até à morte, e morte de cruz. A morte de cruz, não há uma morte mais dura que a morte de Jesus na cruz. Isso é engraçado, é bonito ver, pensem nisto, é bonito pensar o que é que diz São Paulo. São Paulo, na carta aos Filipenses, no segundo capítulo, tem um parágrafo muito bonito, tem uns versículos muito bonitos, eu vou resumir um pouco, mas diz: é preciso termos os mesmos sentimentos que teve Jesus. E depois acrescenta: nada façais por ambição, nem por vaidade, mas com humildade. Aqui está a humildade. Considerai os outros superiores a vós próprios, não tendo cada um em mira os próprios interesses, mas todos e cada um exatamente os interesses dos outros.
tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Ter os mesmos sentimentos de Jesus. Nada fácil, mas temos que tentar. E depois diz assim, ele, Jesus, que é da condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo, ao manifestar-se identificado com um homem, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte da cruz. E por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo o que lhe concedeu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, os dos seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua proclame Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É longa a citação, mas é muitíssimo bonita. Diz, kenosis, diz em grego. Jesus abaixa-se, Jesus que é Deus, faz-se homem, e não só se faz homem, como um príncipe podia fazê-lo, mas faz-se homem, morrendo por nós na cruz, e porque se rebaixa a si mesmo, Deus o exaltou, o elevou-se acima de todo o nome, na ressurreição, depois na ascensão, na glorificação aos céus. E depois também podemos pensar na vida de Nossa Senhora. Quando nós pensamos em Nossa Senhora, quando se medita naquele hino tão bonito, quando Nossa Senhora chega à casa da sua prima Santa Isabel e diz, porque Deus pôs os olhos na humildade da sua serva, e depois acrescenta, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. E, portanto, com esta introdução, nós podemos dar-nos conta da grandeza, da importância, da virtude, da humildade no nosso caminho de santidade. Se nós queremos ser santos, temos que nos esforçar por sermos humildes, Uma pessoa humilde, e isto é importante explicar o que é isto da virtude da humildade, que eu vou explicando pouco a pouco, não nega que na sua vida existam frutos, existam coisas boas na vida, evidentemente, mas ao mesmo tempo sabe que essas maravilhas que tem, ele e os outros, e que os outros podem apreciar, devem-se a Deus, e procura esvaziar-se de si próprio para se encher dos tesouros de Deus. Ou seja, não se dá demasiada importância. Uma pessoa humilde é uma pessoa que, em princípio, que não se dá demasiada importância. E dá, por isso, é consciente que recebeu dons de Deus e procura dar continuamente graças ao Senhor e sente uma profunda alegria com isso. E por isso há umas virtudes, eu até já falei de uma delas, a virtude da humildade está muito ligada à virtude da gratidão. Uma pessoa humilde é uma pessoa agradecida. E está muito ligada também à virtude da alegria. Uma pessoa humilde, habitualmente, é uma pessoa alegre. A humildade, por outro lado, não está em procurar, por assim dizer, a humilhação por si mesma, no desprezo de si próprio. Ai, que eu não sou nada. Em ser pusilânimes, o que é que isto quer dizer? Ser excessivamente tímidos, não termos coragem para reagir, sermos pessoas encolhidas, nada disso. Jesus Cristo era humilde, não era nada encolhido. Em ter-se tristemente como nada. Também não está, uma pessoa humilde não significa que é uma pessoa com pouco prestígio ou pouca fortaleza, porque exerce essa fortaleza quando é necessária, como é evidente. Santo Agostinho dizia, Santo Agostinho é um grande santo do início do cristianismo, no século IV, ele dizia que há um exemplo muito bonito e muito utilizado que diz que fala num recipiente que está cheio de vinagre e que vai ser utilizado para mel, para pôr lá mel. Habitualmente nós gostamos de mais mel do que vinagre. E para isso é preciso lavá-lo bem, deixá-lo muito limpinho. E a humildade é isso, é esvaziar-se de si próprio para que Deus encha o nosso ser. Primeiro estão os preparativos. Está a tirar o vinagre, o cheiro, depois enchê-lo da doçura do mel, que é Deus. Isto é a santidade, foi o que Nossa Senhora fez. Nossa Senhora também, por exemplo, humilhou-se a si mesma, esvaziou-se, faça-se em mim, segundo a tua palavra, e deixou que Deus entrasse. Primeiro tira aquilo que está a mais, para depois entra Deus Nosso Senhor. E nós podemos pedir a Deus Nosso Senhor que nos conceda o dom de nos queremos purificar para receber a Deus na nossa alma. O pecado é isto, o pecado é sempre uma reação de soberba contra Deus, é sempre o contrário da humildade. Em última análise, é sempre pôr Deus, é pôr-nos no lugar de Deus. E
E o que é que nós temos que fazer? Por isso é que quando nós nos confessamos, quando nos aproximamos de Deus, o que vamos é tirar esse pecado. Para quê? Para que Deus encha. Para que Deus nos encha dos seus dons. Agora tocaram o telefone, esqueci-me de desligar. É admitir, no fundo, a humildade é admitir, é reconhecer o lugar que nós ocupamos no mundo diante de Deus e dos outros. Por um lado, moderar os nossos desejos de fama e de reconhecimento, descobrir, porque não somos tontos, o bem e o bom que existe dentro de nós, fazê-lo render, também porque temos a obrigação de render as coisas boas de nós próprias, e encher-nos também de alegria pelos dons recebidos. Portanto, a humildade tem pouco que ver com a pusilanimidade, com a mediocridade ou com a pequenez. E porquê? Agora há assim uma segunda parte, um segundo parágrafo desta sessão que me parece interessante, que é, existe um certo medo a sermos humildes. As pessoas têm um certo medo a ser humildes. Por um lado, podemos até pensar que a maioria das pessoas não querem ser humildes. Não querem ser humildes. Porque acham que a humildade é uma coisa pequenina. E, por outro lado, aqueles que se calhar conhecem mais as coisas de Deus, ou da fé, desejam e procuram esta virtude, mas torna-se muito difícil alcançar a virtude da humildade. Notam que é difícil sermos humildes. Há uns que não querem, e os que querem, isto é muito difícil. Então o que é que se passa aqui com a humildade? Que é desejada por uns e rejeitada por outros. Mal conhecida e mal interpretada por uns e por outros, procurada e ao mesmo tempo pouco exercitada. Com frequência pode acontecer que há pessoas que pensam que parece que a humildade podia como que nos meter assim num cantinho, num lugar invisível do mundo, em que ninguém se daria conta de nós. Ai, coitadinho daquela pessoa tão humilde. Nossa Senhora foi uma pessoa muito humilde. Nossa Senhora, se nós pensarmos na vida de Maria e até na própria vida de Jesus, nos 30 primeiros anos da vida de Jesus, é uma vida desconhecida, é uma vida de uma mãe de família, uma vida no seu lar de Nazaré, e a Nossa Senhora assim ensina-nos a santificar a vida corrente, a vida normal de cada dia, a vida normal das coisas habituais. Não temos que fazer grandes feitos, sermos super-heróis. A santidade que Deus nos pede não é uma santidade que nos deixamos cravar na cruz. Não, é uma santidade escondida tantas vezes. É isso que Deus nos pede, o cumprimento do nosso dever de cada dia. A santidade da porta ao lado, diz o Papa Francisco. Mas às vezes nós dizemos, coitadinha daquela pessoa, ela é tão humilde, tão humilde. E isto devia ser um elogio, porque a humildade é uma virtude muito bonita. Habitualmente, quando olha, é tão humilde, é um coitado, é um coitadinho. Coitadinho, é tão humilde. Tem habitualmente esta frase um sentido pejorativo. Quando se diz na vida normal de cada dia que a pessoa é muito humilde, quase parece um desprezo sobre essa expressão, parece a imagem de alguém a que nunca ninguém, com 2 dedos de testa, lhe vai encarregar uma tarefa exigente, importante. É sempre alguém de condição humilde, costuma-se dizer que é um humilde funcionário, coitado, um humilde funcionário público. Esse nunca chegará muito longe, é uma pessoa muito humilde. E, pelo contraste, este aspecto é interessante pensarmos também, nós não gostamos de pessoas soberbas. As pessoas soberbas rejeitamos habitualmente. Uma pessoa que faz alarde, para assim dizer, das suas qualidades, irrita-nos, está sempre a falar de si própria, é uma pessoa que nós habitualmente não gostamos. Portanto, por um lado, parece que não gostamos da humildade e também não gostamos da soberba. Então, há aqui um problema, temos que entender melhor o que é que significa, o que é que Jesus nos quer dizer quando nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que sucede, de facto, é que nós muitas vezes desenhamos mentalmente as pessoas humildes com traços de debilidade, de inseguridade, de temor, pessoas relegadas, vergonhosas, sem prestígio nem brilho, coitadinhos, mas este desenho é mais do que um desenho, é uma caricatura, porque não foi assim a humildade de Nossa Senhora, não foi assim a humildade de Jesus, não foi assim a humildade dos santos, não é assim que Deus nos quer humildes. A humildade é o reconhecimento dos dons de Deus em nós e nos outros. Diz Santo Agostinho, também mais uma vez queria citar Santo Agostinho, é uma atitude agradecida e alegre diante do bem. Nisto consiste toda a minha ciência, em saber que por mim mesmo não sou nada e que tudo o que sou o devo a ti e deve ser para ti, Senhor. Então o que acontece com a soberba? Estamos a falar da humildade, temos que ver sempre o outro lado.
o que é que sucede com a soberba? Diria que a raiz da soberba é a falsidade, é a mentira. É mentira. Porque um soberbo é aquele que pensa que é melhor que os outros. É verdade, nós podemos ter algumas qualidades que são melhores que as dos outros, sem dúvida nenhuma. Mas um soberbo é aquele que pensa que vale mais, que é mais importante e que tem uma grande autossuficiência, no mau sentido da palavra, mas quem pensa e se sente com poder sobre tudo, sobre a sua existência, sobre os outros, muitas vezes se engana. Basta às vezes até pensar agora neste vírus que agora assolou aqui o nosso planeta. Afinal de contas, um pequeno vírus vai destabilizar, e que afinal de contas não somos assim tão grandes coisas como pensávamos que era. Em certa ocasião, o beato Álvaro del Portillo foi o primeiro sucessor de São José Maria Escrivá. É uma pessoa caracterizada por uma grande humildade, quem o conhecia, por ser tão atrativo. E ele dizia uma vez a uns jovens, comentava a dedicatória, falando sobre a virtude da humildade, comentava a dedicatória de um autor ao seu próprio livro. Dizia: a mim mesmo, com a admiração que sempre me devo. Isto é ridículo, mas é o que sucede tantas vezes. A humildade é ridícula. As pessoas soberbas são assim. Existem pessoas que depois de realizar um trabalho necessitam pôr como que uma placa com o seu nome bem visível. A mim mesmo. Isto às vezes acontece com o marido, quando finalmente faz o jantar lá em casa, faz imenso barulho para dizer que foi ele que fez o jantar, quando a mulher faz aquilo todos os dias caladamente e não diz nada. Não mentira, às vezes também há maridos que fazem. Há tudo, mas pronto. Mas às vezes é assim, quando fazemos uma coisa, tem que se notar que fui eu que fiz a cama, fui eu que arrumei aquela estante, fui eu que emprestei aquela coisa àquela pessoa. Quando há pessoas que conjugam muito o verbo na primeira pessoa do singular, eu, e esta pessoa torna-se às vezes um bocadinho insuportável. Nós podemos pensar quantas vezes é que nós falamos de nós próprios. Todos temos essa tendência. Mas a soberba é um tipo de cegueira que impede captar a realidade e por isso os atos que derivam dele não são certeiros. Não são certeiros. Há pessoa soberba como que escapa à realidade. A verdade sobre si mesma e sobre o que acontece à sua volta. Está tão convencida da sua superioridade e excelência que não vê o valor dos outros, despreza as ações dos outros, não descobre a grandeza oculta na simplicidade e assim se perde o mais importante, que é andar na verdade. E por isso é que eu dizia que a soberba é uma falta contra a verdade, é uma falsidade. Isto é que até podia acontecer a rezar. Jesus conta uma parábola muito bonita, que é aquela do fariseu e do publicano que vão ao templo rezar. Estão os dois a rezar. E o fariseu diz assim: o fariseu de pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. E pensa mal assim, nem como este publicano. E depois diz: eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo tudo que possuo. E depois vem o publicano que diz: porém, conservando-se à distância, não ousava nem sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. E Jesus digo-vos que este voltou justificado para a sua casa e o outro não, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Mais uma vez, está aqui demonstrado a importância da virtude da humildade e, por contraste, as consequências péssimas da soberba. Tem imensas consequências negativas que, talvez, e habitualmente, porque a soberba depois está muito associada à cegueira também, a pessoa soberba nem sequer sabe reconhecer ou interpretar com acerto. Torna-se insuportável para os outros, que evitarão a sua companhia porque é desagradável, está sempre a falar de si própria, porque só pensa em si própria, porque tem que ser tudo como ele quer, porque tem que ter sempre a última palavra nas discussões, porque ele é que tem que sempre opinar, e então tende a pensar que os outros, porque depois já ninguém o atura, são injustos para ele, e sente-se mais sozinha, pouco querido, e tende a cultivar rancores, ou torna-se super suscetível, como acontece muitas vezes com as pessoas soberbas. E hoje podemos pedir a Jesus, eu também rezo por isso, Jesus ajuda-nos a ser todos um bocadinho mais humildes, porque todos nós caímos tantas vezes na soberba. A soberba chega a provocar uma espiral de infelicidade. Às vezes conto uma história que eu vi engraçada de um cardeal que foi dar uma conferência à Universidade Católica e houve um apresentador que leu um currículo extraordinário, interminável sobre a sua pessoa antes de passar a palavra e depois de ouvir tudo ele contou uma anedota, dizer, era uma senhora
que no funeral do marido ouviu um rol extenso de elogios do defunto marido. O padre, o marido é isto, está só elogios do marido. E às tantas aquela senhora, a viúva, coitada, diz ao filho, olha, vai lá ver se é mesmo o pai que está no caixão. É assim, às vezes. E porque a soberba não permite conhecermos como somos. E nós temos, e uma boa tabela para medir se nós somos humildes é somos pessoas agradecidas. Somos pessoas que agradecem as coisas que recebemos dos outros. E de Deus, em primeiro lugar. A felicidade está precisamente na direção contrária, em viver para os outros. Em poder dizer, como Jesus, também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgatar a multidão. O Papa fala na alegria do amor, nesta Amoris Laetitia, fala quando comenta o hino da caridade de São Paulo, tão bonito, fala da arrogância, da vanglória. Segue-se o termo arrogância, que indica vanglória, desejo de se mostrar superior para impressionar os outros com atitude pedante e pouco agressiva. Quem ama não só evita falar muito de si mesmo, mas porque está centrado nos outros, sabe manter-se no seu lugar sem pretender estar no centro. A palavra seguinte, orgulho, é muito semelhante, indicando que o humor não é arrogante. Literalmente afirma que não se engrandece diante dos outros, mas indica algo de mais subtil. Não se trata apenas de uma obsessão por mostrar as próprias qualidades, é pior. Perde-se o sentido da realidade. A pessoa considera-se maior do que é porque se crê mais espiritual ou sábia. São Paulo, usa este verbo noutras ocasiões para dizer, por exemplo, que a ciência incha ao passo que a caridade edifica. Humildade e caridade. Por isso se diz tantas vezes que a humildade é a porta da caridade. Pela humildade entra a caridade. Basta ver. Nossa Senhora abriu o seu coração a Deus porque foi humilde. E abrindo o coração a Deus, na sua humildade, entrou Deus. Caritas est, Deus, que é a caridade. A humildade, a ausência de verdade, que está associada à soberba. A humildade, pelo contrário, é andar na verdade. Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa, dizia assim, a humildade é andar na verdade. E quem isto não entende, anda na mentira. Na verdade, diante de Deus, diante de nós próprios, diante dos outros. A soberba tende a distorcer tudo. A mentir para ficar melhor entre os outros, a aparentar, a exagerar a gravidade de um facto, a exagerar uma história que contamos em que ficamos bem, a desvalorizar-nos às vezes, eu sou tão isto, para que nos digam, não és assim tão mau, até és bom, a não reconhecer a mérito dos outros, a apropriar-se dos eixos dos outros, etc. Jesus dizia, os reis das nações imperam sobre elas e os que nelas exercem a autoridade são chamados benfeitores. Convosco não deve ser assim. O que for maior entre vós seja como menor, e aquele que mandar como aquele que serve. E por isso o Papa até tem o título do servo dos servos de Deus. Servo ou servorum. Servir deve ser reinar. A felicidade está em dar-se aos outros. Todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Porquê? Porque conheceu quem é, aceitou a sua realidade, é pequeno diante de Deus, muito pequeno, sabe tudo recebeu de Deus, tudo recebeu, e encontrou e reconheceu a sua verdade e viu que a sua grandeza consiste em ter recebido de Deus grandes dons e como benefício e prémio receberá mais. Será Deus quem reconheça e conceda novos bens, será exaltado. Quem, pois, diz Jesus, se fizer humilde como esta criança, será o maior no reino dos céus. O soberbo tantas vezes é ridículo. A pessoa soberba torna-se ridícula. Isto quer dizer que nós não tenhamos, quer dizer que nós não devamos ter amor a nós próprios? Não, claro que temos de ter amor a nós próprios. Jesus dizia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou melhor, isso também dizia, mas é preciso amar-nos como nós nos amamos. Primeiro temos que nos amar a nós próprios também. São Tomás de Aquino dizia que cada um, na Suma Teológica, diz assim,
cada pessoa, ama-se a si mesmo mais que a qualquer outro, porque tem consigo mesmo uma unidade natural, enquanto com os outros não tem essa unidade natural. Mas que a unidade com os outros é por semelhança, todos temos a mesma natureza. E claro, por isso, o amor a nós próprios é bom. É bom. Assim diz a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Não diz despreza a ti. Não, temos que nos amar a nós próprios, por assim dizer. E isso tem um fundamento muito firme. O amor a nós próprios é tão forte que amar aos outros, assim, é amá-los muito. Temos que nos amar a nós próprios. E isto quer dizer, o que é que isto significa? Que é necessário o amor, que é justo o amor a nós próprios, que Deus pôs esse sentimento. O ser humilde não significa pensar mal de nós próprios, significa pensar pouco em nós, que é diferente. Não é pensar mal de nós, é pensar pouco em nós próprios. E é bom que nos conheçamos, e que nos conheçamos bem, que nos saibamos aceitar, que saibamos reconhecer a nossa própria grandeza, admitir que temos defeitos e carências, saber que possuímos qualidades boas e inteligência suficiente, virtudes. Sem este reconhecimento da nossa valia pessoal, as pessoas perdem a confiança nessa autoestima, como é evidente, até podem ter medos infundados, retraem-se, insegurança, impede-as de afrontar desafios e empreender até tarefas mais difíceis, pensam que não podem. Isso é engraçado, São José Maria Escrivá, numa homilia muito bonita sobre a humildade, diz, ao começar logo no início desta homilia, diz assim: vamos falar de humildade. E depois acrescenta: porque esta é a virtude que nos ajuda a conhecer simultaneamente a nossa miséria e a nossa grandeza. A nossa miséria porque somos pecadores, capazes de fazer asneiras, e ao mesmo tempo a nossa grandeza porque somos filhos de Deus. E o amor a nós próprios depois passa por cuidar da própria saúde, da própria fama, da própria alimentação, do viver bem com os outros, do cultivar os gostos bons, as coisas boas da nossa vida, como é evidente, em fugir das ocasiões de risco, como é evidente, aprender coisas novas, e nada disso é egoísmo ou soberba, mas é a forma de responder adequadamente aos dons que Deus nos concedeu. Portanto, é bom termos a verdade, conhecermos quem somos, ter uma verdade sobre nós próprios. A humildade verdadeira é, e aqui isto é muito bonito, o Cura de Ars, o santo Cura de Ars, dizia assim: a humildade é nas virtudes o que a cadeia é nos rosários, nos terços. No terço está aquele fio, no meio do terço. Eu ando sempre com o terço no bolso, portanto está assim, este fio, o que está aqui, humildade é nas virtudes o que é cadeia nos rosários, nos terços. Tirai a cadeia ao fio e todos os grãos caem. Tirai a humildade e todas as virtudes desaparecem. Por isso é tão importante a humildade. A humildade verdadeira é a simplicidade, é a veracidade, é a compreensão, é a amabilidade, é a confiança, é a benevolência, é desprendimento, é a elegância, é a alegria, é a generosidade, é a mansidão, é a piedade, é a respeito, é a solidariedade, é pensar primeiro nos outros. É tão importante. E um conjunto de virtudes que se exercitam sem alarde e sem altivez, mas com a autenticidade de quem se sabe, querido e amado por Deus, como se fosse um filho único. Trata-se de viver entre os homens como quem serve. Ainda que se conte, ainda que tenhamos tantos bens e uma alta posição social ou política. E então, para terminar, e já estou mesmo a acabar, desta vez eu tentei mesmo que fosse meia hora, como é que nós podemos conseguir esta virtude? Isto é que é difícil, porque é muito fácil falar da virtude. Agora, não é pensar como é que eu hei de conseguir que o meu marido tenha a virtude da humildade, pensam as mulheres. Ou não é pensar os maridos, como é que a minha mulher há de ter a virtude da humildade. Como é que? Isto é difícil. Em primeiro lugar, devemos desejá-la de verdade, como quem deseja uma joia de grande valor. Desejar-a, fomentar, procurar e tentar descobrir onde é que eu falto a humildade. Depois podemos, porque temos fé, pedi-la com fé e constância, por tudo aquilo que pede, recebe, diz Jesus. Essa alta consideração que nos temos como filhos de Deus é parte dessa humildade que o Senhor concede quando se lhe pede. Depois podemos contemplar a Jesus, olhar para Jesus e ver Jesus humilde no presépio de Belém, humilde no sacrário, humilde da paixão, humilde na vida inteira, tão calado, tão atento, disposto sempre ao perdão e misericórdia, e nós às vezes andamos a pensar que somos
somos tudo e que fazemos tudo e mais alguma coisa, quando Jesus sim, que é tão humilde. Depois, outra forma de sermos mais humildes é dar-nos aos outros. Fazemos mais coisas pelos outros, mas sem depois deixar o carimbo. Olha que eu fiz isto por ti. Dar sem que se note, ajudar sem que se note. Depois é aceitar as humilhações quando aparecem. Às vezes somos humilhados. Olha, bendito seja Deus. Aceitar é uma forma de ser. Somos humildes quando aceitamos humilhações, não quando nos humilhamos de propósito. Depois há uma virtude muito associada à humildade que é a sinceridade. A sinceridade. Diante de Deus e diante dos outros, ou na confissão, por exemplo. Isso ajuda-nos muito a sermos humildes. E depois o serviço aos outros, com simplicidade, às pessoas que estão à nossa volta. A humildade, diz assim São José Maria, leva-nos a pela mão a tratar do próximo da melhor forma, a compreender todos, a conviver com todos, a desculpar a todos, a não criar divisões nem barreiras, a comportar-nos sempre como instrumentos de unidade. Não é em vão que existe no fundo do homem uma forte aspiração à paz, à união com os seus semelhantes e ao respeito mútuo pelos direitos da pessoa. E eu, antes, só ao acabar, eu li, às vezes quando não sei, não tenho que falar de mim, mas todos nós às vezes podemos sentir-nos mais soberbos, se nos corrigem, uma coisa. Aqui há anos aprendi uma ladainha muito bonita, que vos aconselho, e que em momentos em que nós estejamos assim mais soberbos lá em casa ou no trabalho, mais orgulhosos, é uma ladainha que eu já tenho recomendado e costuma ser muito eficaz. Muitas vezes eu recomendo e as pessoas dizem, olha, gostei imenso, tenho rezado muitas vezes. Então eu vou ler, para terminar, esta ladainha da humildade, que foi escrita pelo secretário do Papa São Pio X, no início do século XX, 1900 e pouco, chamava-se o cardeal, era um cardeal espanhol, Mary del Val, que diz assim: Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne eu o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. É bonita e é forte também. E aqui está. E pronto, eu termino rezando por todos. Eu lembrei-me só para quem quiser, isto já fora do tempo, 2 minutos. No próximo domingo temos a festa solenidade da Santíssima Trindade. Festa muito bonita, do nome de Deus, das 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas pessoas perguntam, eu celebro a missa habitualmente no oratório de São José Maria, habitualmente às 7 da tarde, no próximo domingo também. E lembrei-me de passar um pequeno vídeo de 2 minutos, para quem quiser ver, que São José Maria explica um bocadinho. Há uma pergunta que lhe fazem sobre a Santíssima Trindade, como é que podemos estar unidos a Deus, e ele explica um pouco como é que nós podemos estar unidos à Santíssima Trindade. São 2 minutos, quem quiser, vai embora. Vamos rezar uma Ave Maria, assim, quem quiser vai embora, e quem quiser ver o vídeo a seguir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como eu sou padre, também vou dar a bênção a todos aí em casa. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora vou passar o tal vídeo, pode ser que... Isto é um santo a falar, não há muitas vezes um santo a falar, portanto, o vídeo vejam a ver se gostam.
Sabemos que la Eucaristía es el lugar de nuestro encuentro con el Señor más real. Y sin embargo, yo pienso que muchas veces ponemos... Es verdad. Tú has hecho una confesión explícita de que en la Sagrada Eucaristía, después de la transustanciación, el pan esconde realmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos de ir con mucho amor a tratar con Él de las cosas del mundo y de las cosas de nuestro mundo interior. Pero no lo podéis encontrar solo allí. A Jesucristo, allí. Ha bajado a las manos del sacerdote, porque en ningún lado está mejor la víctima que en las manos del sacerdote. Pero después, cuando estás tú por la calle, en tu labor profesional, en tu hogar, y no tienes el sagrario, tú mismo eres el templo de la Trinidad Beatísima, el gran desconocido, el Espíritu Santo, y esto lo digo todos los días, en todos los sitios donde me encuentro, porque yo no quiero que sea desconocido. El Espíritu Santo se pone de asiento en nuestra alma y hace que nuestra vida, que sería animal, se convierta en vida de cristianos, en vida sobrenatural. Él actúa, Él nos concede su gracia, pero no hay más que un Dios. Con el Espíritu Santo dentro de ti están el Padre y el Hijo. Eres templo de la Trinidad Beatísima. No creas que esta doctrina de la inhabitación sea muy moderna, es antigua, es de siempre. Se quejaba el Señor a San Agustín, aquel corazón ardiente, porque lo buscaba fuera. Le decía, búscame dentro de ti, que allí estoy. Y Jesús mismo ha dicho, regnum meu intra voses, mi reino está dentro de vosotros. De modo que tú le vas a buscar en el pan, en la Sagrada Eucaristía y en la palabra, en la oración, porque tienes que ser alma de oración.